Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. É só para dar uma animada. Agradecer ao meu pastor, ao nosso pastor, Marquinhos, pelo privilégio de poder subir nesse altar para pregar para vocês. Agradecer. Obrigado, pastor, pela honra de poder estar aqui nessa noite. E ele me deu um desafio, que era pregar nessa série de mensagens, dentro de um contexto que também faz parte da nossa escola bíblica dominical, que fala de maturidade e que fala em estar em Cristo. E aí, pedir direção a Deus, né? Eu não sou bobo, né? Senta, fala com Deus. Deus, podia ser mais fácil, podia ser mais simples, mas quis Ele que fosse assim. Então, vamos lá, e que Ele nos dê graça para falar, que seja Ele a falar nessa noite, não eu. E eu sempre falo isso, e hoje especificamente eu quero pontuar com mais ênfase. Eu não vim aqui para te emocionar, eu não vim aqui para te dar arrepio, eu não estou aqui nessa noite para te fazer chorar. Mas se Deus falar no seu coração, deixe que Ele fale através de você. Hoje em especial, pegando o que o nosso pastor falou na aula passada, sobre o significado de fortaleza, e principalmente sobre um item fundamental, que a nossa fortaleza passa por uma série de contextos que estão em Cristo, e que precisam estar na nossa mente, e que precisam atuar na minha e na sua cabeça. Então, por isso, mais do que nunca hoje, eu quero que você ative os seus ouvidos e, principalmente, coloque a sua cabeça para pensar, de maneira racional, já que somos dotados daquilo que Deus nos deu como principal diferença dos outros seres vivos: o raciocínio, a capacidade de discernir entre certo e errado, de estar diante de determinada situação e, frente a essa situação, medir o que fazer, como fazer, por que fazer, onde fazer e mais, qual o impacto que isso tudo tem na minha vida e na vida da outra pessoa. Somos dotados então de capacidade mental, psicológica e intelectual para construirmos dentro de nós uma grande fortaleza que pode servir de base, de forte e de refúgio seguro, não só para nós mesmos, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Desde que entendamos que isso tudo só é possível se estivermos em Cristo, com Cristo, e fizermos tudo para Cristo. Amém? Nosso pastor falou muito sobre fortaleza. Ele falou da importância de nos fortificarmos, de criarmos dentro de nós e criarmos à nossa volta algo capaz de nos proteger. E aí a gente tem às vezes uma visão daqueles filmes americanos, né, pastor, de fortaleza. Aqui em Niterói a gente tem a fortaleza de Santa Cruz, que é aqui pertinho, né? Exemplo de fortificação, grande forte de defesa, às margens da Baía de Guanabara, para proteger as entradas de uma cidade, de um país. E às vezes a gente fica imaginando aquilo, bem, então eu vou construir na minha casa um muro alto, eu vou andar de carro blindado, eu vou construir em torno de mim uma barreira para que as pessoas tenham dificuldade de chegar até mim. Ei. A gente só esqueceu de uma coisa importante. Para Deus não existe muro, carro blindado, fortaleza que não seja simples de destruir. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Não adianta nós querermos nos reforçar se não entendermos que a verdadeira fortaleza, ela é forjada com o sangue do próprio Cristo. Se eu e você entendermos isso nessa noite, partimos então de um princípio bom. Que princípio é esse? Tudo começa quando Cristo nos fortalece e nos fortifica, dando o seu sangue por mim e por você na cruz.
Naquele momento ele disse para mim e para você que nós somos capazes de criar fortalezas. Que nós podemos nos tornar uma fortaleza, se não para nós, para quem está perto de nós. Quantas vezes eu e você estamos precisando de ajuda e Deus nos coloca em situações em que nós precisamos ajudar a outras pessoas. Você já passou por isso? Eu já. Quantas vezes eu precisava de um abraço e Deus me colocava numa posição em que eu precisava abraçar outras pessoas. Deus confronta. No contexto de 2 Coríntios 10:3, eu vou ler com vocês, para a gente dar continuidade. Abram suas Bíblias, 2 Coríntios 10, 3-5. A repetição ela é pedagógica. Nós estamos numa série de mensagens e precisamos entender, enraizar essa palavra. Eu vou ler na versão King James. Porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações e toda altivez se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Paulo, na carta aos Coríntios, vem falando, vem versando sobre instruções importantes ao povo de Deus, e no capítulo anterior, ele falava de oferta, de liberalidade, de fidelidade, das recompensas que Deus traz para a vida de cada um de nós, quando nós entendemos isso. E quando a gente vê Paulo falando nesses versos que nós lemos, e é comum Paulo usar a linguagem de guerra para determinadas situações pontuais, ele deixa claro para mim e para você que existe sim uma maneira certa e uma maneira errada de se lutar as nossas guerras. Se nós imaginarmos que nós somos capazes de lutar com as armas carnais, terrenas, as nossas guerras, nós nunca teremos uma fortaleza suficientemente forte para nos defender. É preciso então entender que somente o sobrenatural de Deus é capaz de destruir as fortalezas que Satanás quer criar na minha e na sua vida. Somente o poder sobrenatural de Deus é poderoso o suficiente para destruir as cadeias mentais que Satanás quer impor a mim e a você. Então, quando nós falamos de fortalezas, e nosso pastor falou muito bem disso na última mensagem, nós falamos de fortalezas celestiais, aquelas que nos engrandecem, que nos protegem, que nos fazem avançar de maneira correta e coerente. Mas existem sim as fortalezas demoníacas, aquelas que nos aprisionam. E olha que interessante, e eu quero usar aqui em algum caminho a ciência, para nos apoiar naquilo que a gente vai falar. Olha que interessante. Deus nos fala em Romanos 12:1, que Ele roga, vou ler o versículo para vocês: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que interessante, Deus está falando de mente, Deus está falando de raciocínio. Deus está falando de um verdadeiro sacrifício que vem não através da ação, mas vem através da sabedoria, do entendimento. Bem, se o próprio Deus está dizendo que nós precisamos entender, que nós precisamos raciocinar, que nós precisamos codificar aquilo que Ele fala, Satanás também sabe disso. E no mesmo lugar onde Deus vai agir, Satanás também quer agir. No mesmo lugar onde Deus quer criar a minha e a sua fortaleza, para que nós possamos avançar, Satanás quer se instalar também, porque sabe que se ele se instalar ali, a fortaleza dele nos proíbe de avançar. Então a gente precisa entender uma coisa importante. E aqui eu começo a pregar nessa noite. O verdadeiro sacrifício, o maior de todos os pensamentos, talvez uma das chaves principais que abra a porta
do paiol de Jesus, onde nós possamos pegar as armas corretas, é construir uma verdadeira fortaleza em Cristo Jesus. Se você não lembrar de nada nessa noite, eu queria que você lembrasse disso que eu acabei de falar. A maior arma que Deus nos deu foi a capacidade de construir nele, e somente nele, uma fortaleza intransponível, uma fortaleza que nada, nem ninguém, nesse nem qualquer um outro mundo é capaz de transpor. Nem Satanás, nem demônio, ninguém é capaz de sequer chegar à porta da fortaleza forjada pelo sangue do Cordeiro. Eu quero nessa noite que você entenda que somente estando em Cristo você pode construir a verdadeira fortaleza segura. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus fala de raciocínio, Deus fala de mente, e Ele fala de liberdade. Ele fala de novidade. O que Ele quer dizer para mim e para você, e eu quero nessa noite, através do que Ele me falou, falar para a sua vida. Você precisa se libertar daquilo que te aprisiona. Saia das suas cadeias mentais que te limitam. Deus não gera limites em mim nem em você. Deus não deu limites ao que eu e você podemos fazer nessa terra, porque Ele disse que em tudo Ele nos fortaleceria. Deus disse para mim e para você que a minha mente e a sua mente estão nele, com Ele e para Ele são todas as coisas. Ei, mude a sua percepção de si mesmo, mude aquilo que te aprisiona, mude o panorama, a perspectiva da sua própria vida, e você vai entender que você não está sozinho, que você não caminha sozinho, e que você não está indo para o lugar que você quer, mas para a grande e verdadeira fortaleza de Cristo Jesus. Precisamos entender aqui que estar com Cristo é diferente de estar em Cristo. E aqui eu quero traçar um paralelo importante. Muita gente fala em empatia. Já ouviram falar dessa palavra? Empatia. E muita gente diz que empatia é se colocar no lugar do outro. Sim, pode até ser. Mas perceba que talvez se eu não me colocar no lugar do outro, até porque a Bíblia vai dizer que a cada um cabe a sua cruz, ou seja, a cada um de nós cabe a sua batalha, cabe a construção da sua fortaleza. Se ao invés de eu me colocar no lugar do outro, eu me colocar no lugar com o outro, será que faz diferença? Ou seria só algo semântico, Marcelo? Será que é somente uma perfumaria linguística? Estar com, estar em, me colocar no lugar de, ou estar com, no lugar de. O que eu quero dizer é que assim como a empatia verdadeira, não é querer tomar o lugar do outro, se colocar no lugar do outro, é passar a dor junto com o outro, é estar ao lado dele, é dar força junto com ele, é cumprir o que a Bíblia fala, que quando um fraquejar, o outro estará lá para levantar. Se colocar no lugar com o outro, não é sentir somente a dor do outro, é dar a ele os meios e mecanismos necessários para avançar, para prosseguir, para crescer.
E aí eu vou pegar uma coisa que o meu pastor falou comigo na conversa que ele teve. Lembra de Judas? Judas estava com Deus, sim ou não? Fala comigo, Judas estava com Deus, sim ou não? Fica com medo não. Ele estava com Deus? Sim. Ele andou com Jesus? Sim. Ele sentou à mesa com Jesus? Sim. Ele participou dos atos proféticos? Ele viu os milagres de Jesus? Sim. Mas será que ele esteve verdadeiramente com Jesus? Será que ele viveu verdadeiramente os milagres de Jesus na sua própria vida? Porque estar com não significa estar em. Porque estar com é estar do lado, estar em é estar em sintonia. É viver o que o outro vive, é estar no mesmo propósito, é ter a mesma mentalidade. Você não entendeu não? Eu vou te explicar. Para você criar sua fortaleza, você precisa ter a mente de Cristo operando dentro da sua cabeça. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite, para a sua vida. Se você crê, Deus nessa noite está implantando em você a verdadeira fortaleza da palavra dele. Deus está colocando em você os pensamentos dele. Deus está colocando em você aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Deus está passando em você nesse momento e está dizendo: ei, sou eu que sou dono da tua vida, sou eu que sou dono da tua mente. Você vai pensar como eu, você vai agir como eu, você vai chegar aonde você tem que chegar. Deus não é um Deus de parte. Deus não é um Deus de pedaço. Então Ele não quer a mim e a você em parte nem em pedaço. Ele quer a mim e a você por inteiro. E o inteiro dele começa pela nossa diferença, raciocínio, mente. Deus não quer o teu corpo, Deus quer a tua mente. Deus não quer o teu agir, Deus quer o teu saber agir. Deus não quer o teu fazer, Deus quer o teu entendimento do que porquê você está fazendo. O verdadeiro sacrifício, meu irmão, não é dar o teu corpo a Cristo, é entender que esse é o único caminho, dar a sua vida, o seu corpo, o seu entendimento a Ele. Deixa na mão dEle, porque o resto Ele vai fazer. Deus não quer que você simplesmente se emocione. E por isso eu comecei aqui falando sobre emoção. Deus não quer que você venha para um culto, levante a sua mão e entregue a sua vida a Ele, porque você se emocionou, porque você se arrepiou. Não. O verdadeiro sacrifício é você entender que depende dEle, que sozinho você não é nada e não chega a lugar nenhum, que por mais que você seja o melhor engenheiro dessa terra, você não é capaz de criar uma fortaleza sólida sem estar com Ele, nele. Estar em Cristo então, meu irmão, é viver junto a Ele, a sua imagem e semelhança, é pegar os traços de personalidade de Jesus e aplicar Ele no seu dia a dia. E eu quero que você pense nessa noite, autorreflexão, não precisa me responder. Será que você tem praticado os atos de Jesus? Será que você tem trazido junto com você, demonstrado a outras pessoas, os traços de personalidade do próprio Jesus através da sua vida? Suas atitudes são conduzidas por você ou pelo Espírito Santo de Deus? Os seus sonhos são seus ou são do Espírito Santo de Deus? Eu tenho uma frase que eu falo sempre, claro que eu não tenho pretensão de que seja minha, mas eu digo sempre que os sonhos de Deus são insonháveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem nos seus maiores sonhos você é capaz de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Deus tem sonhos grandes para você, meu irmão. Deus tem coisas grandes para você, minha irmã. Deus não te trouxe aqui nessa noite para sair do mesmo jeito que você entrou. Ele está falando de mente, Ele está falando de raciocínio. Não é à toa. O mesmo que entrou por essa porta vai sair em corpo, mas em espírito
espírito, em mente, o que vai sair daqui não é o mesmo que entrou, porque Deus nessa noite está entrando na sua mente e está dizendo para você que você vai pensar diferente, que você vai agir diferente, porque você é dele, porque você está com ele. Aleluia. E aí, mais uma vez, eu quero trazer a ciência. Deus, quando nos fez, nos fez a sua imagem e semelhança. Não foi assim que Ele nos fez? E hoje é você que está falando isso. Não acredita em nada do que eu estou falando. Acredita no que a Bíblia está dizendo. E eu comecei falando isso, que seja Ele a falar e não eu. Eu sou homem, eu sou humano. A minha fortaleza, por maior que eu ache que ela possa ser, não é suficiente para que eu vença as minhas batalhas. Mas quando eu olho para a ciência traz alguns grupos de traços de personalidade. Ele vai dizer, e trata isso com alguns termos, um deles é rasgos de personalidade, rasgos no sentido de ser rasgado de você e trazido para fora através das suas atitudes. E eu comecei a ler sobre isso a partir do que o pastor falou comigo, a partir de estar em Cristo, a partir de ter uma mentalidade em Cristo. E eu comecei a entender que a Jesuscidência existe, né, gente? Já ouviram falar? Jesuscidência? É porque no reino de Deus não tem coincidência. No máximo a Jesuscidência, que nada mais é do que a vontade do próprio Jesus se manifestando através das nossas atitudes, sejam elas conscientes ou inconscientes. Já se pegou fazendo alguma coisa que você nunca imaginou que ia fazer? Já imaginou? Talvez você nunca tenha imaginado que está numa quarta-feira, meio chuvosa, meio friorenta, numa igreja. Será? Você já imaginou isso na sua vida? Tem gente que sim, glória a Deus por isso. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui que talvez nunca tenha imaginado isso. E Deus te trouxe aqui nessa noite, meu irmão. E você está dando um sorriso nesse momento que você está lembrando que Ele falou isso para você no seu coração. Olha que interessante. Olha como Jesus, a Jesuscidência é interessante na nossa vida. E eu peguei esses 6 grupos e comecei a analisar à luz, não da ciência puramente, mas da ciência e da palavra de Deus. Eu quero trazer esses 6 grupos que a ciência diz, e o que a palavra de Deus diz isso para a gente? Bem, a primeira delas, dos rasgos de personalidade, tem a ver com um grupo chamado de sabedoria e conhecimento. E aí Provérbios 2,6, eu acho que traz alguma coisa sobre isso. Vamos ler para dar uma olhada? Pois o Senhor é que dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e mais, o discernimento, raciocínio, mentalidade, sabedoria e conhecimento. Isso tem a ver com criatividade, isso tem a ver com abertura mental, isso tem a ver com perspectiva e sabedoria. Se nós lermos a Bíblia, não vai ter nenhuma, nem 2 passagens que estimulem a criatividade, a abertura mental e o amor por aprender. E Jesus crescia em graça, estatura e conhecimento. Eu não estou falando de mim e você, eu estou falando do próprio Jesus. Perceba que se então nós estimulamos o conhecimento, eu estou falando do conhecimento das coisas de Deus, eu estou falando do conhecimento das coisas do homem. Nós estamos exercitando em nossa mente a mente de Cristo. Pensar como Ele, entender como Ele, andar como Ele, agir como Ele. Um segundo grupo importante, que a ciência aponta, veja bem, eu estou trazendo o que a ciência moderna e contemporânea, através da neurociência, da psicologia,
e dos estudos mais modernos nos trazem como perspectivas comportamentais e atitudinais necessárias ao meu e teu cotidiano. Ou seja, coisas positivas que eu e você devemos fazer. Coragem. Coragem tem a ver com valentia? Sim. Mas principalmente, coragem tem a ver com persistência e integridade. Persistência é a mesma coisa que insistência? Pensem comigo. Uma pessoa insistente, ela insiste em fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo lugar, da mesma forma, para obter o mesmo resultado. O que isso quer dizer? É que é o famoso dar murro em ponta de faca. Está dando errado e eu continuo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. Está dando errado e eu continuo fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma. Deus é um Deus insistente. Nós aprendemos na Bíblia que Deus é um Deus de estratégia. Como o nosso pastor fala, Deus é um Deus protocolar. É um protocolo definido para cada coisa. Resultados através de procedimentos, atividades, e você adquire esse resultado. O persistente, então, ele desiste? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Então, o persistente, ele é igual ao insistente? Nesse caso, sim, o insistente também não desiste. Poxa, Johan, mas isso é bom. É. Se você deixar de ser insistente e entender que você precisa ser persistente. Então, explique, Johan. Explico. Diferentemente do insistente, o persistente tem a mesma dificuldade, tem a mesma barreira, passa pelas mesmas coisas. A diferença é que se há uma barreira na frente dele, ele para, olha e analisa a situação. Ele percebe da onde ele pode, da onde ele não pode, o que ele pode e o que ele não pode. E a partir dali ele toma decisões diferentes para questões diferentes. Josué 1,9 diz: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, para chover no molhado, mas eu preciso falar para você, você não está sozinho, meu irmão. Você não é todo mundo, meu irmão. Ah, Senhor, você não veio aqui nessa noite à toa, você não veio para Niterói, para Adevec, para olhar para esse careca aqui e achar que está tudo normal, que está tudo tranquilo. Não, você veio nessa noite porque você não é todo mundo, porque você é diferente e porque você não vai desanimar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai dar a estratégia correta para você passar pelo que você está passando. Deus está mandando eu te falar nessa noite que Ele vai te dar o caminho, Ele vai te revelar a estratégia correta. Essa barreira que está na tua frente não é para te parar, é para fazer entender que a fortaleza de Deus mora dentro de você. E no momento certo, do jeito certo, Ele vai te dar o caminho certo e as ferramentas corretas para passar por essa barreira. Minha oração nessa noite é para que você não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Minha oração nessa noite é para que essa barreira, essa fortaleza que Satanás tentou criar na sua vida caia por terra nessa noite e que esteja sendo construída dentro de você. Uma fortaleza intransponível, uma fortaleza inquebrável da palavra de Deus. Um outro rasgo de personalidade é a humanidade. Você tem agido com amor com o próximo? E aí eu quero trazer um conceito importante aqui de inteligência social. Já ouviram falar sobre isso? Inteligência social. Muito se fala de inteligência emocional. Agora também se fala, o pastor Djalma esteve aqui,
e se fala muito de inteligência espiritual, mas às vezes nós deixamos um pouco de lado a inteligência social. Inteligência social é você saber a hora, o lugar, a forma e o jeito correto de se relacionar com quem está ao seu lado. Se você olhar para quem está do seu lado, provavelmente você conhece. Mas se você olhar um pouquinho mais para o lado, se você olhar para frente, se você olhar para trás, provavelmente você não conhece essa pessoa, você não sabe a história dessa pessoa, você não sabe de onde ela veio, quais são os seus caminhos, quais são os seus intuitos e onde ela quer chegar. Mas perceba que estamos no mesmo lugar, debaixo de um mesmo propósito. Precisamos saber nos relacionar. Precisamos ter inteligência social para nos fazermos entender e fazermos com que os outros possam também se fazer entender. Quer um exemplo disso melhor do que o próprio Jesus? Que navegava nas diversas instâncias sociais de sua época, sabendo a palavra certa, para a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. Jesus falava em parábolas, Jesus falava em alegorias. Mas será que ele não tinha a forma culta? Sim, ele também falava de forma culta. Porque eu costumo dizer que nós precisamos falar para sermos entendidos. Nós precisamos entender que a base de qualquer relacionamento em Cristo é o amor do próprio Cristo. Então, se você quer a mentalidade de Cristo, se você quer estar em Cristo, haja com o amor de Cristo. Ai, mas me maltrataram, me magoaram. Eu não consigo perdoar. Não queria ser eu a te falar isso. Queria que fosse o pastor Marquinhos, mas quis Deus que fosse eu. Você está errado, meu irmão. Você está errado, minha irmã. Ah, mas isso é um achismo seu, Johannes. Pior que não, ou melhor que não. Jesus deu a outra face. Você conhece essa história. Ele me ensinou e te ensinou que no mundo teríamos, mas que era para termos bom, porque ele tinha vencido. Se ele venceu e ele está comigo e com você, e a mentalidade dele está sendo implantada na cabeça de cada um de nós nessa noite, ele está dando uma mensagem muito clara para vocês, para mim, para cada um de nós. Nós vamos vencer esse mundo, porque ele está com cada um de nós. João 1,14 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas não adianta termos sabedoria e conhecimento, não adianta termos coragem, não adianta sermos humanos, se não agirmos com justiça. E aqui é o quarto grupo de personalidade. A justiça tem a ver com a cidadania, com a lealdade, com a justiça de Deus. Tem a ver com liderança. E aí eu comecei esse culto agradecendo e honrando a vida do meu pastor, porque ele é a autoridade e liderança sobre a minha vida, constituída pelo próprio Deus, a quem eu devo obediência e respeito. Eu só posso construir a minha fortaleza e destruir a fortaleza que Satanás quer criar dentro de mim, se eu tiver honra suficiente para entender que a minha honra, ela vem depois da honra daqueles que Deus colocou na minha vida. Eu só vou conseguir entender e me fortalecer na mentalidade de Cristo se eu perceber que sozinho eu não consigo, que eu preciso do próprio Deus e que Ele instituiu na minha vida a autoridade e liderança para ser respeitada, para me direcionar e para dizer para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. E hoje você está falando então que eu tenho que perguntar tudo ao pastor? Quem foi que falou isso para você? Nem eu, nem o pastor Marquinhos falamos isso, de maneira nenhuma. Tudo não. Você tem uma coisinha chamada livre
arbítrio. Mas se eu tenho a mentalidade de Cristo, e Cristo perguntava ao Pai o que fazer, eu tenho que entender que eu preciso pedir orientação ao meu pastor. Eu tenho que entender que eu preciso honrar a vida dele, a casa dele, o ministério dele, e que eu estou debaixo da sua unção e da sua autoridade. Certa vez um pastor falou para mim, e aquilo me deu uma raiva tremenda, e hoje eu tive tomando café com ele, inclusive. Mas como assim, senhor? Deu raiva? Deu. Olha, se eu não estivesse na igreja, era ódio mortal, pastor. Ele virou para mim e falou assim, eu, altivo, primeira liderança que eu tinha, voando, querendo plantar bananeira, subir de rapel, descer de rapel da igreja, fazer os jovens voarem. E aí eu vou fazer. Eu falei, calma. Eu vou fazer. Calma. Mas, calma. Eu não estou entendendo. Ele falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. A unção que está sobre mim não está sobre você. Eu olhei e vi bobo. Está pensando que é quem você? Queima Jesus. Mal sabia eu que Jesus estava me queimando naquela hora. Ei, é verdade. Para pensar nisso. A visão que o pastor Marquinho tem dessa igreja, nem eu, nem ninguém aqui vamos ter. Porque quando Deus, através do nosso pastor Silas, colocou a mão na cabeça dele, ungiu ele, disse que ele é o dirigente dessa filial, Deus falou no coração dele. Deus fala no coração dele, a direção da minha e da sua vida está sobre as mãos dele. Você acha que ele acorda de madrugada à toa? Justiça. Seja justo com os seus pensamentos, seja justo com as suas ações, construa uma fortaleza mental que seja capaz de discernir entre o certo e o errado, entre a autoridade correta e a autoridade incorreta, entre a autoridade tentada de Satanás e a autoridade constituída de Deus. Discernimento. Romanos 4 vai dizer, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Deus não deve nada a ninguém. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi falava a mesma coisa, quando falava de felicidade. Ele falava que a felicidade de Deus independe das suas obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Você foi justificado por Deus através do seu próprio Filho na cruz. O meu e o seu pecado não nos condena mais. Aquilo que te prendia, que te aprisionava, que Satanás poderia usar contra mim e contra você, para que nós não avançássemos, foi quebrado pelo sangue do Cordeiro na cruz. Não há nada que nós não possamos fazer nessa terra, debaixo da bênção, da justiça e da autoridade de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você pode tudo, você vai fazer tudo, desde que Deus conduza as suas ações. Provavelmente te falaram que você não conseguiria. Isso não foi uma pessoa só. Provavelmente disseram para você que da onde você estava você não passaria. E não foi uma pessoa só. Talvez até hoje estejam olhando para você e continuam profetizando sobre a sua vida palavras de derrota. Talvez hoje estejam tentando entrar na sua mente, criando uma fortaleza satânica, dizendo que você não pode avançar, que você não consegue romper, que você não tem condições de prosseguir. Talvez essa pessoa tenha razão. Talvez eu e você não tenhamos condições de prosseguir. É verdade. Jorge, eu não estou entendendo.
Mas é verdade. Talvez eu e você não tenhamos condições físicas, mentais e espirituais de rompermos. E quando eu falo romper com coisas novas ou romper com coisas passadas. Romper cadeias que nos aprisionavam, romper dogmas e paradigmas que não nos permitiam prosseguir. Ou ainda, talvez, romper no futuro, conquistar coisas que você gostaria, mas que ainda não conseguiu conquistar. Sim, eu tenho que te falar nessa noite, que talvez essas pessoas estejam certas, que talvez você não consiga, que talvez eu não consiga. Só que ela esqueceu de um pequeno detalhe. Eu e você servimos a um Deus vivo, misericordioso, cheio de graça, que faz com que o que a gente não pode, para Ele seja um simples agir, que faça com que aquilo que eu não tenho condições, para Ele seja apenas um mover de braços, de dedo, ou simplesmente um pensar. O que eu quero dizer é que talvez essa pessoa esteja certa, que eu e você não possamos, sozinhos, mas em Deus, em Cristo, com a sua mentalidade, com o seu poder, podemos mais do que tudo, porque somos mais do que vencedores. Mas precisamos entender, e aí eu entro no quinto e caminho para o final, o quinto traço de personalidade, o quinto grupo de personalidade, moderação. Filipenses 4, de 5 a 7, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A minha ansiosidade e a sua ansiosidade não nos leva a lugar nenhum. A minha ansiosidade, a sua ansiosidade nos leva para fora do tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo dele, a nossa vontade não é a vontade dele. Precisamos ser moderados o suficiente para entender que nem tudo que queremos podemos, mas nem tudo que podemos iremos fazer, porque Deus permite fazer e o não fazer, Deus permite dar e o tirar, Deus permite o prosseguir, mas também permite o recuar. Perdão. O que está guardado dentro de você que ainda não saiu, mas que precisa sair, para a mentalidade de Cristo poder entrar? Será que você já perdoou quem precisava perdoar? Será que você já falou o que precisava ser falado? Será que você foi humilde o suficiente para entender que sozinho você não consegue? Será que você tem autocontrole suficiente para saber a hora de avançar e a hora de recuar? Perdão. Perdão. Para ter a mente de Cristo, você tem que perdoar até o Judas que Satanás bota na sua vida. E tem que perceber que nem sempre foi Satanás que o colocou na sua vida. Porque até o Judas teve um propósito na vida de Jesus. Por que não vai ter na minha e na sua vida? Se você não entendeu, eu vou explicar. Aquela pessoa que entrou na sua vida, que talvez tenha trazido tribulação, que talvez tenha trazido problema, que talvez por um longo período da sua vida tenha sido uma âncora te travando, era necessário para que hoje, numa quarta-feira chuvosa, você estivesse na Devec Niterói, entendendo que era Deus implementando a mentalidade dele na sua cabeça, para você entender que um passo atrás com Cristo é um salto na frente do ser humano, que um passo atrás com Deus é um avanço e um romper maravilhoso na terra, que tudo que um dia fez você retroceder,
foi Deus falando para você que você precisava avançar, mas que para avançar, você precisava estar preparado para romper. Transcendência, e olha que interessante, a ciência falando de transcendência, é a ciência admitindo que eu e você temos um relacionamento diferente do natural. Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é um Deus de excelência, Deus é um Deus de gratidão, Deus é um Deus de esperança. Não há avanço, não há romper, sem que eu e você entendamos que a misericórdia de Deus mora dentro do nosso coração. Propósito. Nosso pastor falou disso também na pregação passada. E eu falo sempre, isso corrobora diretamente com o que o pastor falou. Eu já falei isso em escolas dominicais aqui, volto a falar nessa noite. Tem gente que passa a vida inteira buscando um propósito para a sua vida. O que Deus, através da sua palavra, fala para mim e para você é muito simples. Para de achar um propósito para a sua vida, porque a sua vida é um propósito de vida. Duas pessoas entenderam. Você só precisa seguir o propósito de Deus, porque quando você foi feito como um propósito determinado na palavra de Deus. Você foi feito como um propósito na obra de Deus. Você foi feito como esteio na obra de Deus para fazer a diferença aonde você estiver. Você não tem um propósito de vida, você é um propósito de vida. E dentro do propósito de Deus, você acha o seu lugar. Se o seu lugar é cantando, cante. Se o seu lugar é pregando, pregue. Se o seu lugar é ensinando, ensine. Se o seu lugar é adorando, adore, mas dê o melhor de si. Adore mais, glorifique mais, ore mais, ensine mais, seja mais e melhor aquilo que Deus quer que você seja. Excelência. Quer ver uma palavra que eu fico triste de ouvir? Dá comichão. Tá bom. Ah, pastor. Tá bom. Ah, não, irmão, tá bom assim. Ah, meu Deus. O tá bom é do homem. Deus não diz tá bom. Deus é um Deus de excelência. Para Ele, o melhor. Da melhor maneira, do melhor jeito, no melhor lugar. Olha para a igreja que você está, meu irmão. Pastor Silas falou isso aqui, ele poderia inaugurar a igreja com meia dúzia de cadeira, mas não, ele mandou todas. Ué, mas hoje não tem povo. Você acha que não falaram isso para o pastor Silas? Mas não vai ter povo ainda. Imagina se toda vez que o pastor Silas ouvisse isso, ele comprasse 500 cadeiras a menos. A Devec não ia estar entrando onde entrou. Você não ia estar sentando na cadeira que você está sentando hoje. As pessoas que estão sendo ministradas através de uma transmissão pela internet, não estariam sendo alcançadas através dessa palavra nessa noite. Deus é um Deus de excelência. Estar em Cristo, então, e aqui eu caminho para o final, é ter a consciência de que podemos vencer o mundo, de que podemos romper com todas as contradições que nos envolvem, que podemos avançar, prosseguir, porque nós temos o que nós precisamos, a mente de Cristo. Não queira estar com Cristo, viva estando em Cristo. A nossa verdadeira fortaleza é estar em Cristo, entender que podemos todas as coisas sim, mas como diz Filipenses, só podemos através daquele que nos fortalece.
Eu queria muito te dizer nessa noite, meu irmão, que você não ia ter problema, que a vida seria um morão. Eu queria dizer muito que nessa noite você entrou por aquela porta e que o próprio Deus mandou um anjo na terra para botar a mão sobre a sua cabeça e para dizer que todas as suas aflições, todos os seus problemas, tudo aquilo que Satanás tentava te fazer parar, tinha cessado. Eu queria muito poder te falar isso, mas eu não posso. Eu queria muito dizer que quando você tomou a decisão, como a palavra de Deus diz, que todas as coisas se fizeram novas, nova criatura você é, e que com isso todos os seus problemas se acabaram. Eu queria muito poder te dizer isso, mas como diz o pastor Marquinhos, eu preciso ser responsável, e eu não posso falar isso para você nessa noite. Eu preciso dizer para você que a caminhada cristã é inerente, traz com ela duas faces de uma mesma moeda: honra e humilhação. Eu preciso dizer para você nessa noite que sim, você vai ter aflições. Eu preciso te falar nessa noite que sim, Satanás se levantará todos os dias contra você, e mais, que sequer dormirá, cuidando da sua vida, atentando à sua vida, construindo fortalezas ao seu derredor, querendo se aproximar cada vez mais de você. Mas cada passo que você dá em direção a Deus é um sinal que você dá. E é um sinal que no reino espiritual movimenta todo um exército de anjos a seu favor. Se você está pensando em construir uma fortaleza humana de pedra, tijolo e cimento, você está enganado, você está no caminho errado. O que eu quero que você entenda nessa noite é que um passo para Deus é um sinal claro de movimento de uma legião de anjos que vai construir ao seu derredor uma fortaleza espiritual tão forte e tão intransponível, que nem a casta mais maravilhosa, se é que isso é possível, de demônios vai ser capaz de sequer chegar à porta. O que eu quero te dizer é que nessa noite, cada passo que você dá em direção ao reino dos céus, te deixa mais distante de cada um dos demônios que pode se levantar contra a minha e contra a sua vida. O que eu quero dizer é que se você veio numa quarta-feira à noite na Devec Niterói para falar sobre destruindo fortalezas, Deus está destruindo a fortaleza demoníaca que Satanás tentou construir sobre a sua vida. Eu quero profetizar que nesse instante Deus está movendo os céus a teu favor, irmão. Ô Senhor, eu quero dizer que nessa noite Satanás perdeu mais uma vez. Eu quero dizer que nessa noite os anjos do Senhor estão trabalhando a meu e teu favor, construindo uma fortaleza espiritual, blindando a minha e a sua vida, blindando a minha e a sua casa, blindando o meu e o seu entendimento, e que através desses anjos, essa fortaleza vai nos prover tudo aquilo que precisamos para continuar. A honra precede a honra, e há um tempo determinado sobre todas as coisas. O tempo da humilhação chegou ao fim, o tempo da angústia chegou ao fim. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que te prendia não te prende mais. Tudo aquilo que não te permitia romper está quebrado em nome de Jesus. Aquilo que Deus queria fazer já foi feito. Fique firme. Permaneça na posição. Não vai ser fácil, mas você foi feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Assim como Jesus não voltou do Getsemane
nem eu nem você vamos voltar das batalhas que Deus está colocando a gente. Talvez, assim como Jesus, eu e você, vamos orar pedindo a Deus para afastar de nós o cálice das provações, daquilo que nós estejamos passando no dia a dia. Sim, mas com a mente de Cristo que está no nosso coração, no nosso entendimento, nós vamos ser capazes e maduros o suficiente para entender que estamos em Cristo e que a vontade já não é mais nossa, mas do próprio Deus. Que estamos em Cristo e que aquilo que nós queremos não é mais nosso, mas do próprio Deus. Que estamos em Cristo e aquilo que nós queríamos fazer, mas não tínhamos força, agora nós temos, porque a força não vem de nós, vem do próprio Deus. Que estamos em Cristo e vamos avançar. Que estamos em Cristo e vamos romper. Que estamos em Cristo e nada vai me parar, porque maior é o que está nele do que está no demônio. Maior é o que está nele do que está no mundo. Mas tudo isso parte de uma decisão minha e sua. Estar com, às vezes é por acaso. Passamos, encontramos, estamos com. Até andamos do lado. Mas estar em é uma decisão. E como diz a palavra de Deus, não é uma decisão emocional. É uma decisão racional. Deus nos deu inteligência, raciocínio e capacidade de entendimento para que fôssemos capazes de usar de maneira correta o bem mais precioso que Ele nos deu, que é a liberdade. Deus nunca me quis e nem quis você como um fantoche na mão dele. Deus não é um Deus de manipulação. Deus não é um Deus de imposição. Eis que estou à sua porta e bato. Deus é um Deus de educação. Ele só vai entrar na sua vida, Ele só vai entrar na sua mente, Ele só vai transformar a sua vida, Ele só vai transformar a sua mente, se você permitir que Ele entre. Se você decidir ter Ele na sua mente, se você permitir estar com Ele todos os dias da sua vida, na sua mente, entendimento, mentalidade, discernimento. E aqui eu falo mais uma vez, Deus não é um Deus de imposição. Deus é um Deus de decisão. Romanos 28, 8 vai dizer que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem dos que amam a Deus.